Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Fiz um jogo de banheiro enorme, tá, gente? Muito lindo, como vocês podem ver aqui a composição de cores, tá? Estou aqui finalizando ele, dando aqueles acabamentos finais e já vim aqui abrir a câmera conversar com vocês. Pensei, por que não, né, fazer essa parte da finalização com eles, já mostrar como que eu faço os meus arremates, falar um pouquinho dos prós e dos contras dessa escolha da minha cliente, né, dessa escolha desse modelo, tá? Vou falar para você por quanto que eu vendi, né, esse jogo, por que que eu cobrei esses valores e tal. Então vai ser um bate-papo bem legal aí neste vídeo. Inclusive para você que de repente está buscando dicas, né, de modelos, precisa ouvir alguns conselhos de como precificar, né, quais são aquelas cores que mais está vendendo no momento, que está fazendo sucesso, né, porque o mundo do crochê é assim, tá, gente? Tem modelos que vêm, fazem aquele sucesso, depois eles ficam no banco de reserva, vamos dizer assim, depois voltam de novo, né, pelo menos no meu ateliê eu tenho reparado isso. Então, a gente tem que estar sempre aí atualizando, tem que estar sempre acompanhando, porque as clientes percebem isso, e elas querem aquilo que mais está postando, que mais está vendendo, que mais estão vendo por aí nos catálogos das crocheteiras, tá, gente? Então, vem aqui comigo. Eu tô aqui com as minhas pastinhas das minhas etiquetas, tá, gente? As minhas etiquetas aqui são Mala Gabi Oficial, tá? Eu separei essa aqui para as acrílicas, tá? E essa aqui para as em outros materiais, couro, corino, tá? E tenho de todas as cores aqui, e os modelinhos que eu mais gosto, né, que eu mais peço sempre, é esse mesmo, mais basiquinho, tá, gente? Eu sei que tem vários formatos, mas os que eu prefiro mesmo é esses assim, os primeiros que eu vi na minha vida, me apaixonei, gostei, então são os que eu mais uso. Então vai ficar aqui pertinho de mim, porque a parte final aqui é a minha etiqueta que eu coloco, né, minha tag, que é um item muito importante, tá, gente? Aí, para que a marca do seu negócio, ela se espalhe mais ainda. Ah, por que, Elis, que tu tá falando isso? Porque, querendo ou não, vai para casa da cliente, a cliente recebe visita, ou ela vai doar de presente para alguém, ou algo assim, e a sua marquinha, o nome do seu negócio tá indo junto, tá? Então, é um item assim, que não é necessário de início, se caso você esteja começando agora, mas faz muita diferença. Então, assim que você puder, invista, tá? Nas etiquetas aí, que vale muito a pena. Não só para dar aquele toque final, mas também para levar a sua marca mais longe, tá bom? Para eternizar, vamos dizer assim, tá bom? Gente, essa aqui é a tampa do vaso, tá? E esse jogo de banheiro é aquele modelo, sim, que tá fazendo sucesso aqui no meu canal. Tô vendendo bastante desse modelo, como vocês já viram aí nos vídeos anteriores, os registros, tá? Acho que esse aqui tá como sucesso de vendas. Depois eu vou deixar o link da videoaula direitinho na descrição, tá, gente? Esse aqui é uma tampa do vaso, tá? Ele ficou um pouquinho mais repuxado aqui, mas eu já testei na tampa do vaso e ele ficou bem bonito, tá? Inclusive, esse repuxadinho, ele deu um detalhe a mais, porque cai aqui na lateral, sabe? Ficou bem bonito. Então, as medidas são um pouquinho maior do que aquele rosa que eu fiz, o último, né? Esse aqui eu fiz uma carreira a mais, tá? Então, eu acredito que vai servir para a mesma cliente daquele rosa. Eu acredito que vai servir bem na tampa do vaso dela lá, tá? Não vou ter problemas que vai ficar pequeno ou algo do tipo. A redinha é a mesma que a prof ensina lá na aula dela, tá? Quais foram as alterações que eu fiz nessa tampa do vaso? Carreiras de ida e volta, tá, gente? O início aqui é o mesmo do dela. Ela inicia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreirinhas aqui, né? São 3 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntinhas de cada lado, né? Então, seja 6 pontos altos fechados juntos com 2 correntinhas de separação. E eu aumentei aqui, ó. Ela fez com 9 carreiras e eu fiz com 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exatamente, eu fiz com 11 carreiras para depois começar os bloquinhos das laterais para fazer o bico, tá? Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas tem 2 tons de azul. Não cometam o mesmo erro que eu novamente, tá, gente? Já não é a primeira vez que eu cometo esse erro, mas um dia eu vou aprender, eu acho, tá?
Apesar de que eu não levei em consideração que a cliente queria um jogo de banheiro bem maior dessa vez, então, na minha cabeça, eu sei que um cone sempre dá, tá? Por mais que seja a cor predominante, eu sei que sempre dá. Quando eu comecei a executar as peças, eu percebi que não ia dar, tá, gente? Um cone de 717 metros, tá? Esse material é material lá da Veracruz Aviamentos, então é a marca Fial, esse azul aqui. Quando eu percebi que não ia dar para todas, para fazer o bico de todos, eu entrei em contato com a cliente e pedi para ela se a gente podia brincar um pouquinho com os tons de azul aqui, né? Mostrei várias opções para ela e ela gostou desse aqui, então por isso que a gente ficou com a finalização nesse tom de azul royal. É o mesmo, é a mesma cor, tá, gente? É a mesma marca, a mesma fábrica, tudo, só que de lotes diferentes. Então, por isso é muito importante, no ato da encomenda, quando você for orçar, né, você verificar se as cores que você tem disponível são exatamente do mesmo lote, para não passar por isso, tá, gente? Olha aí. Tudo bem, a cliente gosta de azul, é uma cliente muito bacana, né, muito querida, agradeço ela, tudo, né, mas vai que tem alguém aí que né, gosta assim, não tem tanta paciência ou não gosta, queria tudo mesmo na mesma cor, né? Ia ficar chato, ela não ia gostar e você poderia até perder a venda, tá? Então não faça isso, já anota esse conselho aí que é primordial, tá, gente? Medidas, gente. Lógico que ela deu uma encolhidinha, né, por conta daquele repuxado da telinha, tá? E assim, mesmo com essa encolhidinha, ó, ela tá pegando 44 centímetros em largura, tá, gente? No comprimento, aqui também teve o mesmo, ó, ela deu uma encolhida, né? Então, no comprimento, ela vai pegar 59. Eu acredito que se não tivesse dado aquela encolhida, ela pegaria uns 60, 61 centímetros, tá? É um pouquinho maior do que aquela rosa que eu fiz anteriormente. Sobre peso, gente, vamos pesar aqui. Então, a balancinha já tá ligada, tá? Então, ela pesou 310 gramas de fio ordem 6, agulha número 3,5 que eu uso aqui, tá, gente? Lembrando que teve variações de cores, tá? A fábrica é a mesma, até vou ver se eu acho depois os rótulos para mostrar para vocês. Mas, às vezes pode variar por conta da cor. Então, essa peça, ela já tá arrematada, eu já fiz os arremates todos, ó, fiz bem certinho. Agora, só falta eu colocar a etiqueta nela, tá? Então, eu vou deixar ela separadinha aqui, depois eu coloco a etiqueta antes de colocar fazer a limpezinha, que eu gosto de fazer aquela limpezinha, né, gente? E enviar pra poder enviar pra cliente. Isso aqui a cliente vai pegar no domingo, tá? Olha só, os tapetes de chão, gente, ela não quis novamente, né, o pé do vaso, o encaixe. Ela quis 2 pia iguais, do mesmo tamanho, tá? Ela não quis o encaixe do vaso. Falei pra vocês que eu quase não vendo aquela peça aqui na minha região, tá? Eu acho que essa peça aqui, ela ainda precisa arrematar. Tem uma aí, acho que é. Essa daqui, na verdade, eu já arrematei ela, ó, eu já fiz todos os arremates. O que que tá faltando aqui? Colocar aquele pinguinho de cola, né, que eu coloco assim, pra deixar secando e depois a gente corta o excesso e daí ele não desfia mais, tá? É uma diquinha que eu deixo pra vocês que eu aprendi na plataforma do YouTube aqui também. Eu vejo que muitas meninas de sucesso aí com mesa posta, por exemplo, né, que faz esse truquezinho e eu adotei pra mim também, tá? Não que seja obrigatório, mas é uma segurança a mais, tá? Olha isso, gente, encheu a tela do meu celular aqui, né, da câmera, com o tamanho do tapete, porque realmente ele ficou bem grandão, tá? Eu já vou começar mostrando pra vocês as diferenças que eu fiz da videoaula da Isa, tá? Do tapete dela lá, acho que é sucesso de venda sim, tá? Ou, esqueci. Mas tudo envolve vendas, sucesso de vendas, o que mais tô vendendo, alguma coisa assim, tá? Então, ó, ela faz o dela lá, ela inicia com 17 carreiras iniciais aqui no branco, tá? Então, eu iniciei esse meu para ficar do tamanho que a cliente pediu com 21. Ela deixa bem claro que tem que ser com números ímpares, tá? Essa primeira fase do tapete. Então, eu fiz com 21 sequência de lequinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? E aqui nas carreiras laterais, para não ficar com aquele efeito comprido e estreito, como eu acho que o rosa anterior ficou um pouquinho estreito, eu fiz, ela fez
9 carreiras aqui iniciais e já partiu para o bico. E eu fiz com 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras para depois partir para o bico. 15 carreiras, gente, tem outra observação aqui. Para que esse bico de acabamento dê certo, precisa ser esses bloquinhos aqui, ó, da primeira carreira em branco, eles precisam finalizar em números pares, tá? Então, aqui iniciei em números ímpares, mas aqui para o bico dar certo, você tem que cuidar para que essa finalização seja número par, tá? E com 15 carreiras, dá bem certinho aí 70 bloquinhos. Você distribui 3 bloquinhos aqui em cima de cada aumento desse, né? Coloca um bloquinho entre eles e segue aqui fazendo normalmente, vai dar 70 bloquinhos e você vai ter 80 e... Peraí, gente, para não ficar na dúvida. Gente, deu 85 centímetros aí no comprimento. Ela queria acima de 75, 78, porque o outro ficou com 72, se eu não tô enganada, tá, gente? Então, eu fiz um pouco a mais, né, pra não correr aquele risco de encolher, alguma coisa assim, tá? Isso sem esticar, assim, né? Se der esticadinho, ele ainda mede mais. E em largura, gente... 60 centímetros em largura. Eu mostrei lá nos stories do Instagram, tá? As fotinhos com a fita métrica em cima. E no final aqui do vídeo, se eu conseguir, eu deixo pra vocês aí, tá? As fotinhos também. Então, antes de eu colocar a colinha aqui, gente, nele, né, pra completar aí a finalização, eu vou pesar pra vocês verem, tá? Você sabe que é um trabalho bem fechado, né, gente? O bico também é bem dedicado, então não é um trabalho que fica assim tão leve, tá bom? Mas pelo tamanho ainda achei que ficou bem econômico. 493 gramas de fio ordem 6, tá, gente? Sempre com agulha número 3,5. Eu fiz 2 dele, esse aqui eu acho que eu ainda tenho alguns arremates para fazer também. Isso, olha aí, ainda tem os arremates, mas antes de eu terminar o arremate desse, eu vou colocar a colinha nesse, que daí já fica secando, né? E aí, quando a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu já tô com a peça praticamente colada. Eu uso essa cola aqui, tá, gente? Mas você pode usar a cola que você... Pode ser a cola jeans, tem cola de silicone fria, eu acho, branca, não sei como é que fala, tá? E assim, se você fizer aquele arremate simples, como eu vou te mostrar depois na outra peça, não tem tanta necessidade disso aqui, tá? Essa etapa é só para não desfiar mesmo a pontinha que a gente vai cortar na hora da lavagem, mas não porque se você não fizer isso, vai acabar abrindo, né, a peça e a sua cliente vai ter problema, tá bom? Fica em paz se caso você não tenha esse produto aqui em casa. Então, é assim, gente, que eu faço, ó, tá? Esse aqui já tá todo amarrado por dentro também, esse grandão. Então, eu vou colocar uma colinha aqui, ó, e vou deixar secando ali, até secar bem. Depois, eu só venho e corto o excesso do fio que sobrou. Ó, ele tá todo passado já por dentro dos pontos brancos, pelos azuis. Assim. Vocês perceberam que as últimas carreiras dessas peças grandes também eu fiz o mesmo jogo aí com as cores, né, gente? Pra poder tentar resolver aquele problema da falta de fios, né? Pessoal, já coloquei ali a peça pra secar, né? E antes disso eu vim te mostrar aqui, ó, pra você ver como realmente são as mesmas marcas, ó. Quando a cliente escolheu, eu mandei fotinho pra ela, das cores, tudo tava um em cima do outro assim, e não deu pra perceber, né, o jogo de um mais escuro que o outro aqui. Apesar de ser da mesma marca, ser o mesmo nome, né, Azul Royal, só que são lotes diferentes, aí deu essa quebra aqui nas cores, tá? Então, por isso, ó, tinha sobrado só esse aqui, então se eu fizesse a peça inteira com uma cor só, não ia dar para as outras. Então, já logo percebi que não ia dar e já fui fazendo essas 2 carreiras a menos em cada base, para já pegar o bico de acabamento com esse. Claro, gente, não foi tudo isso, tá? Nessa encomenda, eu já tinha usado para uma outra peça, esse aqui já estava aberto. Então, sobrou esse aqui desses tons de azul, tá, gente? O branco também que eu usei também já estava aberto, tá? Então, não acabou que sobrou um pouquinho também. Não é uma encomenda assim que eu precisei abrir 3 cones e me comeu 3 cones inteiros, tá? Então, agora nessa peça aqui, gente, eu vou fazer aquela etapa que ainda tá um pouquinho mais atrasada, né? E como que eu faço? Eu já fiz aquele nozinho depois que a gente
né, arremata o fio. Agora eu vou abrir ele no meio, ó. Eu abro dessa forma, assim, com uma agulha um pouquinho mais fina, só pra ser mais rápida aqui, ó. Eu puxo uma das partes por baixo do ponto, ó. Aí, vou juntar os fios com nozinhos, ó. Faço um bem apertadinho. Sempre tomando cuidado, tá, gente? Pra não repuxar sua peça, né? De repente, ela já tá arrematada meio frouxa, você vai puxar com pressa e ela deforma. Então, cuida o primeiro nozinho. Agora, a gente junta as duas partes novamente, puxa aqui, ó, por baixo. Aqui temos a pontinha do início, ó, tá? Vou amarrar esses dois. Ó, o início da carreira branca e a final. Também com dois nozinhos bem apertadinho. Junto todos eles de novo e vou passar mais uma vez aqui por baixo, ó. Certo? Agora eu coloco a cola aqui e vou deixar secar. Depois eu vou vir... Ó, vamos fazer de conta que já secou, tá? Já tá ali algumas horinhas secando. Aí eu venho e corto o excesso e vai ficar durinha essa parte aqui. Então, a cliente vai botar na máquina, e não vai desfiar, ó. Certo? É assim, gente, então, que eu trabalho com os meus arremates. Vou finalizar esses arremates aqui, gente, enquanto fora da câmera, tá? Sem filmar pra vocês. Daí eu vou limpar e vou vir colocar as tags, vou mostrar pra vocês como que eu coloco a minha tag. E depois eu mostro as peças todas juntas, abertas, com uma visão aí de longe pra você fazer seu print, tá bom? Pra você se inspirar aí na combinação de cores. Então, pessoal, tô aqui tentando escolher, sempre uma briga aqui com a minha cabeça, qual que eu coloco, porque tem essas coloridas que são bem lindas, ó. Sabe? Olha esse azul aqui, eu tava colocando aqui em cima, eu acho que vai ficar bem legal, mas sei lá, eu sou tão apaixonada por essas aqui de couro, eu acabo usando sempre essas aqui, ou nesses tons mais claros pra essas peças mais escuras, aí tem esses tons aqui também, ó, tá? E eu tenho essas mais fininhas, ó, que eu uso mais pra peças de mesa, mais delicadas, mas hoje vou colocar essa branquinha aqui. Acho que essa branquinha vai destacar bastante. Essa aqui não é couro, tá, gente? Ó, mas é um material muito bom. Vou acabar colocando essa branquinha. Nesse compartimento aqui que ficou maior, eu coloquei todas as de couro. Até vou precisar pedir mais, ó, tá finalizando já. Essa caixinha aqui, gente, ela é da Veracruz Aviamentos, tá? Não lembro se foi R$14,90 que eu paguei, ou R$19,90, alguma coisa assim. Então, vale muito a pena você ter essas caixinhas pra organizar bem bonitinho. Para colocar as minhas etiquetas, então, eu separei aqui, vou usar essas mesmo. Vou falar para vocês por que que eu não coloco, aonde eu coloco, né? Por que que eu coloco sempre no mesmo lugar. Por conta da forma que eu dobro as minhas peças, tá, gente? Ó, que já separei os fios que eu vou usar para estar pregando a minha etiqueta. Eu abro ele ao meio, né? Como ele é um fio 6, procuro sempre pegar da mesma cor aonde eu vou pregar a peça, né? Então, como eu vou pregar nessas últimas duas carreirinhas, é esse azul mais claro, então separei em dois fios, dois cabos de 3, ó, pra não ficar muito grosso, tá? Eu pego a minha tag dessa forma, ó, com uma agulha mais fininha. Sei que tem gente que usa agulha de tapeceiro, né? Mas também sei que se você me segue aqui, você sabe que eu não gosto muito, né, de costura. Então, eu procuro fazer meio que tudo com agulha de crochê mesmo, tá? Ó, passa assim. E eu não coloco, gente, a minha etiqueta no meio da peça, fica mais bonito, né? Por exemplo, se eu for pôr aqui na parte oval, colocar ela bem no meio aqui, ó. Ou então aqui na parte reta, bem no meio, porque geralmente é onde pega as dobras que a gente faz, né? Pra estar enviando para cliente. E aí acaba danificando a etiqueta, ela fica meia deformada, marcada, né? Então, eu sempre coloco nas partes dos aumentos, sempre na primeira ou na segunda parte, que aí qualquer dobradura que eu fizer não vai interferir em nada e não vai pegar, tá? Centraliza bem, e eu gosto de pegar, gente, bem na costura, ó, na costura não, nesse espacinho aqui da carreira, tá vendo? Dá pra pegar no meio do ponto também, mas eu acho que fica mais bonitinho assim. Eu vou pegar agora com a agulha 3,5 normal, tá? Porque o fio ficou fino, então pra não enroscar. Então, eu mais ou menos meço o centro da peça, tá, gente? Ó, eu introduzo a agulha de trás pra frente, puxo primeiro o fio que está pela parte de baixo da etiqueta, ó, tá? E agora eu venho
em outra posição, sai um pouquinho mais à frente, né? Não no mesmo lugar, mas na mesma linha reta e puxo lá pra trás, ó, as duas pontas, tá vendo? Esse ainda ficou um pouquinho mais pra cá. O legal é a gente centralizar bem, ó, pra que o mesmo tanto de pontos que sobra desse lado, sobra desse. Então, eu vou arrumar aqui que ele ficou tortinho, tá, gente? Vamos ver se eu consigo arrumar sem precisar tirar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É. Agora, eu vou lá do outro lado, ó. Busco primeiro o cabinho de baixo. Vou em outra posição um pouquinho mais pra frente e busco o cabinho de cima. Certo? Ó, tá os dois lá pra trás. Agora, eu viro aqui, ó. E amarro. Dou uns 3 nozinhos. 2, 3. 1, 2, 3. Aí, agora eu pego, só puxo um pouquinho aqui, ó, entre um ponto só, pra esconder esses fiozinhos. E corto esse excesso. Aqui eu não coloco cola nem nada, tá, gente? Antigamente eu também colava a etiqueta, além de costurar, eu colava, tá? Mas aí pode ser que tenha alguma cliente que não gosta, né, gente? Aí, se colar, ela não tem como cortar. Agora, sem colar, ela já pode passar a tesoura ali pela parte da frente, caso ela queira tirar. E depois ela corta os fiapinhos de fio que vai ficar aqui da costura, né? Olha só. Tá vendo? Caso a cliente não queira, a gente orienta, né, a passar a tesoura aqui. Depois tira os fiapinhos ali e tá certinho, ó. Aí, eu vou dobrar a minha peça, ó. A minha forma de dobrar é essa, ó. Tá? Como vocês já sabem, né? Já mostrei lá no Instagram. Eu dobro assim e assim. E aí, a minha etiqueta vai ficar aqui, ela não vai ser danificada. Ela não fica dobrada assim, né? Amassada depois. Certo, gente? Eu vou colocar elas em cima da mesa agora, vou fazer a limpeza, né? Colocar em cima da mesa e aí eu volto pra mostrar pra vocês as peças abertas e já falo pra vocês por quanto que eu vendi. Então, gente, os pró dessa confecção é que você faz essas repetições até vendo televisão, tá? Então, ele é uma peça que você cresce ele muito rápido, tá? Fica grande, agrada, né? As clientes, porque todo mundo gosta de tapete assim, né? Grandão. Não, é poucas as clientes que eu vejo que gostam dos tapetinhos de 58, 60 centímetros, tá? Então, esse é um benefício de você escolher esse modelo, tá? Esse modelo aqui é um dos modelos que eu mais vejo no Instagram, tá? Então, tá sucesso, tá vendendo bastante esse tipo de modelo com esses bicos, assim, com essas brincadeiras na distribuição das cores, tá? Então, é um dos que faz bastante sucesso. Então, você faz ele super rápido. A forma de crescer ele também, se você seguir ali o início ímpar, o bico, você contar os bloquinhos para que seja par, dá tudo super certo, tá bom? O que eu achei de ruim nessa produção? Foi isso, gente. Eu ter me confundido ali, não ter olhado os rótulos, né, os lotes, né, das cores, tá? Então, eu achei ruim por conta disso. E pelo fato de ser peças bem grandes, então demorou um pouquinho a minha confecção. Então, não é tão lucrativo no tempo de produção, mas ele é fácil de fazer, tá? Ele é muito fácil, tá bom? Então, pessoal, já limpei, já arrumei tudo bonitinho e coloquei aqui pra vocês verem, ó. A fita métrica, gente, eu nem coloquei no picôzinho, tá vendo? Olha lá, nem coloquei na pontinha do picô maior. E ele pegou 85 centímetros em comprimento. No Instagram, o dia que eu coloquei a foto, eu coloquei 82. Mas agora ele bem esticadinho, ele tá pegando 85 centímetros no comprimento. Vou posicionar na largura agora, pra vocês verem em largura. Também não coloquei bem em cima do picôzinho, ó. E tá pegando 61 centímetros sem o picô. Se colocar no picô, dá uns 63 centímetros aí em largura, tá, gente? Então, ficou bem gigantão, bem grandão. Por isso, aquele peso, né? E por isso, demorei um pouco mais pra confeccionar, lógico.
Porque a cliente pediu, né, gente? Quando a cliente pede, a gente obedece, né? Ela manda, na verdade. No rosa já era para mais ou menos ter ficado assim, nesses tamanhos, tá, gente? E então agora no azul eu quis compensar, fiz até um pouquinho a mais do que ela pediu para compensar aí. Não que o rosa tenha ficado pequeno, mas tenho certeza que agora sim a gente acertou aí bem as medidas, né? E a cliente vai ficar bem satisfeita. Ficou até estranho, né? A tampa do vaso aqui perto dos tapetes grandes, né? Ficou mini aí perto dos tapetão grande do chão. E olha só como ficou linda essa combinação de cores. Não ficou estranho, né? E pra você que tá esperando o print, olha aí. Nem tá cabendo no meu fundo ali, no meu... que eu coloquei embaixo, ó. Acho que agora aqui dá pra tirar um printzinho bem legal, ó. Fez aí? Então tá. E o valor, gente, que eu vou estar vendendo é esse jogo aqui é R$230, tá? Mas eu deixo sugestivo aí a partir de 170 a 250. Eu acho que é um valor bem legal aí. Sempre lembrando que é você, né, que precifica, você que sabe o tempo que você levou para produzir, o material que você está utilizando, tudo certinho, tá bom, meus amores? Então, aqui eu já mostrei, né, lá em cima da mesa, a tampa, a redinha, como é que ficou, ó. E agora pegou o solzinho aqui, bem em cima. Tá bem nublado hoje, mas tá bom, dá pra ver bem. Então, gente, perdoe o vídeo longo aí, mas eu quis dar bastante informações pra vocês hoje, que às vezes passa batido nos outros vlogs, né? E quis ser um pouquinho mais profunda hoje, acabou ficando grande o vídeo aí. Mas você que procura videoaula aqui nesse canal, gente, a gente tem bastante videoaula. Bastante mesmo. Dá uma navegada aí nos vídeos que você vai encontrar muitos joguinhos de banheiro econômicos também, tá bom? Um beijinho no seu coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.